Olá, tudo bem? Aproveitando essa pergunta para a gente falar um pouquinho sobre como é que a gente lida com uma criança com febre em casa, tá bom? Então, assim, é muito comum que no primeiro dia da doença, ou até no segundo, às vezes até no terceiro, a criança só tenha uma febre e algum sintoma bem inespecífico, para de comer um pouquinho, o narizinho escorre um pouco, mas que não diz pra gente exatamente de onde vem essa febre. Então, a primeira coisa é entender que isso é comum de acontecer, tá bom? E se a gente corre para tentar descobrir logo, muitas vezes a gente acaba errando por excesso, tá? E o que faz a gente ficar tranquilo de dizer, pode esperar para ver para onde vai esse quadro da criança? Então a gente vai observar como a criança está, tá? Então, geralmente a febre de um quadro viral, de um quadro que a gente está acostumado a lidar, é uma febre que ela vem, ela pode fazer um pico alto, pode chegar a 39, 39,5 em algumas doenças, mas a gente dá a medicação de febre para a criança, essa febre vai baixando, termina de baixar, a criança volta a brincar. Aí a criança fica brincando, quando vai chegando perto ali do próximo pico febril, a criança fica mais moadinha, fica mais quietinha, pode ficar assim, né, costinho vermelho, e aí vem a febre. Aí a gente dá o remédio, a criança, e a gente vai fazendo esse ciclo, tá? Então, quando a criança, nesses intervalos entre febre, tá bem, tá brincando, tá conversando com a gente, fazendo xixi bem, né, comendo bem, tá tudo certo, a gente fica muito tranquilo de manter em casa e só observar, tá? Agora, o que faz a gente se preocupar e precisar correr atrás de um atendimento para descobrir de onde vem a febre? Então, primeiro, se essa é uma febre persistente, quer dizer o quê? A gente medica essa criança com a dose correta da medicação e essa febre não cede, uma febre que se mantém acima ali do 38, 38,5, mesmo a gente usando medicação. Junto com essa febre vem outros sintomas que deixam a gente mais preocupados. O primeiro deles, essa criança, mesmo quando melhora a febre, não tem essa melhora da brincadeira. Então é uma criança que continua muito amuada, muito quietinha, não se mexe, para de brincar, para de ser quem a gente conhece por nossos filhos, tá? Uma criança que está muito irritada, fica o tempo todo chorando, a gente tenta acalmar e a criança não acalma, a mãe pega no colo, a criança não acalma. Esse é um outro sinal de alarme para a gente procurar atendimento, tá? A criança que reclama de uma dor muito intensa, então começa a reclamar que está doendo um ponto específico, dói muito a barriga, dói muito a perninha, dói muito a garganta, dói muito o ouvido, também é um outro ponto da gente procurar atendimento, tá? Uma criança que para de fazer xixi, ou que faz cocô com sangue ou sangramento em qualquer lugar aí do corpo, também faz sentido a gente procurar atendimento. Aparecimento de manchas no corpo, principalmente manchas que parecem como se fosse espetada por agulha, então são manchas bem pequenininhas, bem fininhas. Esse tipo de coisa também faz a gente procurar atendimento. E crianças que começam a ter alguns sintomas de desconforto, de cansaço para respirar. Então elas correm um pouquinho e ficam cansadas, elas começam a tossir sem parar, uma tosse que chama atenção, né, em crises mesmo, que faz a criança perder o ar, ou aqueles sinais de cansaço mesmo para respirar, que a gente chama de dispneia, que é a criança respirar muito rapidinho, começar a afundar aqui no meio da costelinha, no meio aqui do pescocinho, e é uma criança que respira superficialmente, então a gente percebe que a caixa torácica dela vai e volta, assim, bem rapidinho. Então, quando a gente vê esses sinais nas crianças, a gente precisa também procurar o atendimento, tá? E se essa febre dura mais do que os 72 horas? Então, uma febre que tem as características iniciais que eu disse, de que é uma febre que vai e volta, e que a criança tá bem, tá tranquila, mas que tá prolongando, também merece ser avaliada. Não precisa ser na urgência, no pronto-socorro, mas é importante procurar um pediatra para fazer uma avaliação do porquê essa febre está se mantendo. E muitas vezes a gente acaba precisando de algum exame a mais para descobrir de onde vem essa febre, tá bom?